Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ler apenas dois versículos, 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, fala conosco através dessa palavra, que ela venha despertar os nossos corações verdadeiramente para Ti, e que, Senhor, ela encontre um terreno fértil verdadeiramente e produza frutos, Senhor. Essa palavra nunca venha voltar vazia, Senhor, que ela incomode as nossas vidas, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Seu Santo Espírito, que o Senhor cresça e eu desapareça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos? Saudade de alguns irmãos que eu não estava vendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, né, nós vamos participar da ceia do Senhor. E meditando nessa... Na verdade, eu ia trazer outra mensagem, né? Porque eu já trouxe, não tem muito tempo, a mensagem em cima de Gálatas 2, mas o Senhor me incomodou fortemente, porque durante essa semana eu comecei a ver muitas pessoas que se dizem cristãs, que na verdade parece que não entenderam nada sobre a graça, não entenderam nada sobre a morte de Cristo, sobre o que significa a salvação, né? E eu fico me perguntando, será que nós verdadeiramente entendemos o que significa a ceia do Senhor? O que significa a salvação? De que nós fomos salvos? Eu ouvi de um cristão essa semana dizendo que Jesus Cristo temeu a morte. Sabe, coisas que eu não consigo compreender. Eu falei, se Jesus Cristo temeu a morte, então Ele foi mais inferior do que os seus apóstolos, que não temeram a morte. Ele foi inferior aos seus apóstolos. Falta de entendimento de algumas coisas simples a respeito da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo, no momento que Ele pediu, nós falamos aqui mais cedo, se possível for, livra de mim esse cálice. Era o cálice que Ele precisava provar, não da morte, mas o da ira de Deus, porque a palavra diz que nós não devemos temer a um homem que apenas pode matar o nosso corpo, mas que devemos temer a Deus, que além de matar o nosso corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. Então, qual é o entendimento que nós temos a respeito de Cristo e a sua salvação? E o que nós entendemos sobre salvação em nossas vidas? Porque, irmãos, eu estou tentando entender o que passa na cabeça de algumas pessoas. Porque a palavra do Senhor é bem clara a respeito de o que é a salvação, de que Jesus Cristo nos salvou. Porque Ele se entregou ao Pai. A palavra diz que Ele se entregou ao Pai por amor de nós. Ou seja, o sacrifício que nós precisávamos pagar a Deus pelos nossos pecados e não para o diabo ou para o inferno. A salvação não é que nós venhamos fugir, por exemplo, fugir do inferno. Nós fugimos de algo muito pior, que é a ira de Deus. Nós começamos a estar debaixo das mãos de Deus e não da ira dele. E isso, muitas das vezes, algumas pessoas vão a um extremo dizendo que a partir de hoje eu estou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu já ouvi crente dizendo, eu posso beber se eu não me embriagar. Eu posso fumar que não tem pecado nenhum.
Eu posso me masturbar porque isso não tem problema nenhum. Eu sou um jovem, eu não sou casado. Eu não tenho problema nenhum em olhar para uma mulher lá fora, com olhar desejando, aí eu já trouxe uma palavra aqui a respeito disso, que o Senhor Jesus Cristo compara o olhar de uma mulher de desejo com o ato do adultério. Ele diz que é a mesma coisa. Então eu não consigo entender que evangelho é esse. Pessoas que não querem compromisso nenhum com Deus e ainda têm coragem de dizer que são salvas por Ele. A palavra nos mostra que nós fomos libertos do pecado. E o que significa a palavra pecado? O que significa a palavra do pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. E nós fomos livres de errar o alvo, porque hoje nós temos um alvo à nossa frente, que na verdade que mora dentro de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos errar esse alvo? Como o Espírito Santo não pode nos incomodar? Eu falei com a minha esposa, eu estava ontem, conversei com ela ontem. Eu estava muitas informações, muitas coisas vindo, algumas coisas que aconteceram no corpo de Cristo, dentro da congregação, fora, a minha vontade de estar ajudando os irmãos e não podendo, o compromisso que eu tinha feito de fazer culto na casa de um irmão e não pude porque esse irmão é do grupo de risco. Então coisas estavam me deixando tão mal que eu instalei um joguinho no meu celular e comecei a ficar jogando aquilo ali para distrair a minha mente. Só que eu me peguei na minha casa com o meu tempo perdido com isso. E lendo essa passagem eu comecei a olhar e falar: Senhor, será que verdadeiramente eu faço o que eu prego? Eu vivo o que eu prego ou eu só falo da boca para fora? Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então qual é a vontade que deve permanecer na sua vida? Qual é a vontade? O seu desejo, o meu desejo ou o desejo do Senhor? Qual é a vontade que deve permanecer na minha vida? O meu desejo, o desejo do meu coração ou o desejo do Senhor? O que deve permanecer na minha vida? Então eu faço uma pergunta para vocês, em cima do texto. Que você se faça essa pergunta dentro do seu coração. Dentro do seu coração agora, nesse momento, se faça essa pergunta. A vida que agora eu vivo-a pela fé do Filho de Deus? A vida que eu tenho agora, que eu tenho hoje, que eu continuo na minha casa, é a vida que o Senhor Jesus Cristo espera de mim? Eu vivo pela fé, eu ainda vivo a minha vontade? Qual é a vida que eu vivo dentro da minha casa? Porque é muito fácil, irmãos, eu viver uma vida aqui na frente de vocês, de um pregador. É muito fácil. Por isso que o Senhor fala dos falsos profetas. São aqueles que pregam, mas não vivem. Não diz que eles pregam a mentira. Algumas vezes sim. Mas tanto que o Senhor diz que para que eles ouvissem os que os fariseus falavam, mas que não praticassem o que eles praticavam. Porque muitas das vezes eles podiam até falar a verdade, mas não praticavam aquilo. Será que muitas das vezes nós temos falado algo, ou nós temos dado um testemunho aqui, na congregação, e em casa a gente dá outro testemunho, no trabalho a gente dá outro testemunho? A gente fica no impasse, irmãos. Porque eu ouvi uma vez no meu trabalho, quando um amigo meu ia vir do Rio para trabalhar com a gente, lá na imobiliária, o Érico. E eu ouvi no meu trabalho uma pessoa dizer assim: você é doido, cara? Você vai trazer um irmão da sua igreja para trabalhar com você? Eu falei: ué, como assim? Você pode perder a sua autoridade como pastor. Eu falei: ué, por quê? Será que eu não dou testemunho de crente no meu trabalho, não? Será que o testemunho que eu dou aqui não é um testemunho de um pastor? De alguém que é servo de Cristo? Ele: não é isso não.
É porque se você fizer alguma coisa errada, ele vai saber. E aí, na igreja, como é que vai ficar? Eu falei, os irmãos têm que saber que eu não sou perfeito. Vocês têm que saber que eu não sou perfeito mesmo. Não sou melhor que nenhum de vocês. Pelo contrário, o fato do Senhor Jesus Cristo ter me chamado é o fato de eu reconhecer que eu não tenho como. É misericórdia dele. Eu não tenho possibilidade nenhuma de pastorear nenhum irmão, por conta própria. Se eu viver a minha vida, se eu continuar praticando as minhas vontades, eu não tenho testemunho nenhum para dar para vocês. Nenhum. Porque a minha vontade, a vontade da carne, é eu ter um dinheiro, é eu ter um carro novo, é eu ter uma casa própria, é eu ter um sítio, poder desfrutar e ir o fim de semana para lá. Mas aí há uma contradição. Como é que eu vou o fim de semana para lá e vou estar aqui na congregação? Então a minha vontade não condiz com a vontade do Senhor hoje. Para eu ter um carro melhor, uma caminhonete, que era meu sonho de ter, não digo que um dia eu não vou ter. Mas hoje para eu ter, eu posso. Se eu trabalhar muito, me dedicar muito ao meu trabalho, me esforçar muito, eu não posso, eu acho que eu não levo 5 anos para comprar. Se eu viver para o meu trabalho, mas isso vai condizer com a minha realidade de um servo de Cristo? Será que vai? Será que a minha vontade ainda está nas coisas desse mundo? Porque eu sei, não foi ninguém que me contou, foi a própria pessoa, irmão que não está congregando porque não tem uma casa própria, porque não tem um carro novo. Como é que eu posso adorar o Senhor se eu não tenho as coisas que eu queria ter? Eu não posso ser hipócrita. E aí, meus irmãos? Como é que está a nossa vida? Será que a nossa vida verdadeiramente está em Cristo? Ou ainda permanecemos à vontade no nosso desejo? Porque, irmãos, esse momento de quarentena foi um momento que o Senhor tem nos dado para refletirmos. É o momento mesmo que a nossa cabeça está um pouco vazia de muitas coisas de trabalho, para que nós venhamos começar a meditar mais a palavra do Senhor e aprender com Cristo. Uma vida genuína, uma vida liberta, porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos pessoas achando que o Senhor Jesus Cristo veio para te dar isso, aquilo, para não deixar faltar isso ou aquilo. Não, Ele veio para te libertar do pecado, te livrar da ira, do juízo. E será que nós não entendemos isso? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu me pego e me pergunto, Senhor, será que eu entendi verdadeiramente isso? Porque eu sou um pregador da palavra, eu prego o Evangelho de Cristo, mas às vezes as minhas atitudes não condizem com isso. E é fato, irmãos, nós temos que refletir se nós estamos errados contra o Senhor. O próprio Paulo, em Atos, agora eu não me lembro o capítulo, diz que ele teve que repreender Pedro, porque Pedro, quando os judeus não estavam lá, Pedro andava com gentio. Depois que os judeus começaram a andar lá, chegar, e Pedro se afastou dos gentios. E ele disse que ele não deveria fazer isso, repreendeu ele na frente de todo mundo. Porque aquilo poderia tirar a salvação de Pedro, por estar fazendo acepção de pessoas, que foi o que o Senhor Jesus Cristo não nos ensinou. Isso nos mostra que um dos pilares da igreja também errou. Um dos pilares. Quem somos nós para não reconhecermos o nosso erro? Quem sou eu para dizer aqui que eu sou perfeito, que eu não peco, que eu não erro? Sabe qual é o problema? Se eu continuar nessa prática, se eu não reconhecer o meu erro, esse é o problema. E qual é a vida que nós temos vivido hoje? Versículo 20, no comecinho, já estou crucificado com Cristo. Irmãos, é uma pergunta que nós devemos nos fazer. O dia que eu me converti ao Senhor, eu fui crucificado verdadeiramente com Ele? O meu eu morreu mesmo? As minhas vontades morreram? O meu desejo morreu?
Como eu já mencionei aqui, algumas coisas que nós trazemos conosco: o orgulho, a soberba, o nosso eu, aquilo que nós praticávamos de errado. Será que verdadeiramente fomos libertos? Fomos libertos verdadeiramente do pecado, ou ainda praticamos o pecado? Ou pior que isso, não reconhecemos que isso é um pecado. Porque o pior de tudo é isso. Às vezes nós não reconhecemos que isso é um pecado. E nós temos que meditar na palavra do Senhor e entender que a palavra do Senhor nos diz que devemos, a religião pura e imaculada para com o Senhor é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se incontaminável do mundo. Incontaminável, sem contaminação, purificado por Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. E nós ainda, será que continuamos com isso? Devemos reconhecer que tudo aquilo que não nos edifica é o que nos derrota. Se não nos edifica, Paulo mesmo diz, então que não faça. Se não te edifica. Como é que tem sido a nossa vida em relação a isso? Fomos crucificados verdadeiramente? Ou o velho homem apenas deu uma dormida lá nas águas? Como eu já falei aqui outra vez, tem crente que fica dizendo toda hora, olha, ele está querendo ressuscitar o velho homem, ele está querendo não sei o que o velho homem quase voltou. Então não morreu. Será que o velho homem ainda está ainda está de forma soberana em nossas vidas? É Ele quem manda ainda? Ou é a vontade do Senhor? Ou é o desejo do Senhor? O que tem imperado em nossas vidas? Será que verdadeiramente morremos com Cristo? E por que essa pregação hoje, irmãos? A palavra diz que nós somos um corpo. E o corpo de Cristo primeiro foi sepultado com Ele. E não adianta de nada nós apenas fazermos um ritual de beber um copo de suco de uva e comer um pedaço de pão, se verdadeiramente não morrermos com Ele. Não adianta de nada. Não adianta. Nós precisamos em nós reconhecermos isso, que nós precisamos da misericórdia dEle. Nós carecemos. Não há um ser humano na terra que mereça ser salvo. Foi isso que o Senhor fez por nós na cruz. Entendam o amor dEle maravilhoso para conosco. Ele não morreu para você ser um pastor como eu. Ele não morreu para eu ser um pastor. Não foi por causa disso. Ele não morreu para que hoje, para que no momento da tribulação eu tivesse comida, bebida. Não foi por nada disso. Porque se não fosse apenas, unicamente pela salvação, Paulo mesmo disse que não faria sentido o Senhor Jesus Cristo ter morrido. Não faria sentido. Se fosse por qualquer outra coisa que o ser humano conseguisse fazer, não era necessário ele morrer. Não era. Se nós conseguíssemos fazer o que ele veio fazer, olha, eu tenho certeza que se nós trabalharmos muito, nos esforçarmos, nós podemos ter uma casa própria, um carro novo. Então são coisas que estão ao nosso alcance. Comida, bebida, roupa, são coisas que estão ao nosso alcance. E aqueles que não têm, significa que o sacrifício do Senhor foi em vão? Não foi por nada disso. Foi unicamente por amor. A criação de Deus, a palavra mostra que Deus teve um cuidado para criar o homem. Um cuidado muito grande. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas nós perdemos isso com o tempo. Nós perdemos a semelhança com o Pai. Nós perdemos a imagem dele. E o Senhor Jesus Cristo é quem nos reflete a imagem de Deus. Por isso ele diz que nós iríamos o Pai. Então um dos seus discípulos diz, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho.
Ele diz: vocês estão comigo e não conseguem entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus Cristo veio foi nos trazer novamente ao Pai. Mas para que isso aconteça é necessário que nós venhamos morrer primeiro. Morrer verdadeiramente, irmãos. Porque a palavra diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, não adianta eu falar que eu tenho um espírito se ele não fizer mudança em mim. Se eu não tiver o fruto do Espírito em minha vida, de nada adianta eu dizer que tenho, não adianta eu falar em línguas, eu profetizar, eu pregar, eu pular, eu fazer qualquer outra coisa aqui. Se o Espírito Santo não testificar, se o Espírito que há em mim não der frutos. E frutos não é eu vim aqui pregar. O fruto que eu tenho que dar não é eu vim aqui trazer palavras para vocês. O fruto são as minhas atitudes. Eu vi uma pregação há um tempo atrás que mexeu muito com o meu coração. Muito, muito. Eu vou botar essa pregação no grupo da nossa congregação. Se os meus filhos precisassem assinar para eu entrar no céu, será que eles assinariam? Se a minha esposa precisasse dar um aval para eu ir para o céu, será que eu iria? Se os meus colegas de trabalho precisassem assinar algo para dizer ele pode ir para o céu, será que eu iria, irmãos? Será que eles assinariam? Isso me fez muito olhar para minha esposa e ver o quanto eu tenho falhado com ela, o quanto eu tenho reconhecido que o erro é meu. Porque, irmãos, é muito fácil, quando tem um problema no casamento, dizer que a culpa não é do pastor, é da outra pessoa. Porque eu estou aqui, estou pregando, estou cuidando, estou fazendo isso, estou aquilo. Ela está ali, ó, no cantinho dela, deve estar dando mamar meu filho agora. Então é muito fácil as pessoas acharem que eu sou mais espiritual do que ela. Não é? E aí a gente lembra do fariseu e do publicano. Então, se ela precisasse assinar, o que aconteceria? Será que eu fui um novo homem para ela quando eu me converti? Ou eu continuo com as mesmas práticas de antes? Com a mesma grosseria, ignorância, maltratando? Alguns até batendo, né? Batendo. E pessoas acham que nós somos coniventes com isso, não somos. Se eu souber de algum irmão que agrediu a esposa aqui dentro da congregação, eu vou junto com ela prestar queixa dele. Porque esse cara não é convertido. Não é, não. Esse cara não é um de nós, não é um seguidor de Cristo. Porque ele não nasceu de novo. Entendem a profundidade do morrer verdadeiramente para Cristo? É em tudo, em todos os aspectos de nossas vidas. Será que verdadeiramente estamos crucificados com Cristo? Morremos mesmo? Ou não? Você vê a mudança na vida dos apóstolos, a transformação que aconteceu na vida de Paulo, e a nossa vida continua a mesma. A mesma. Hein? Como é que tem sido a nossa vida verdadeiramente? Será que fomos crucificados com Cristo e agora não vivemos mais nós, mas Ele habita em nós? Segundo ponto, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Qual é a vida que você tem vivido hoje? Você disse que foi transformado, foi regenerado, foi verdadeiramente convertido. Irmãos, eu digo você, mas é para mim também. Eu também digo que fui transformado, regenerado, que fui crucificado com Ele. Então, se eu fui crucificado com Ele, então qual é a vida que eu tenho vivido hoje? Quais são as vontades que eu tenho tido hoje? Qual é a minha primeira vontade quando eu estou em casa? Qual é o meu sonho de vida? Eu quero te perguntar isso hoje. Não responde não, tá? Mas faça essa reflexão. Qual é o seu maior sonho?
Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu primeiro objetivo da lista para amanhã? Qual é o seu objetivo de amanhã? Qual é o seu objetivo do próximo mês? Eu lembro que quando, uma semana antes de começar a pandemia, o meu primeiro objetivo era conseguir montar o meu escritório. E eu vi um meme na internet que disse que o primeiro objetivo de 2020 era emagrecer, e esse ficou para o próximo ano. Que o desse ano era sobreviver. Mas isso, irmãos, na hora eu achei engraçado, mas me fez uma autorreflexão. Qual é o meu maior objetivo esse ano? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Agora o primeiro objetivo da oração: venha a nós o teu reino. Será que é esse o nosso primeiro objetivo? Venha a nós o teu reino, que o teu reino se estabeleça aqui na terra, que o seu reino se multiplique. Qual é o nosso primeiro objetivo? Qual é o nosso maior sonho? Eu tenho um amigo que o maior sonho dele é ganhar 100 milhões de almas para o Senhor. E ele tem vivido para isso. Ele ainda vai vir aqui pregar aqui. Ele tem vivido para isso, e não há uma pessoa no mundo que diga ao contrário disso, que é o missionário Reginaldo. Ele vive para ganhar almas. Esse era o maior objetivo da vida dele. Ele come, bebe, faz todas as outras coisas, se veste, mas o maior objetivo é ganhar almas. Esse entendeu verdadeiramente: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o seu primeiro objetivo quando você acorda pela manhã? Quando você vai dormir, geralmente a gente faz planos para o outro dia. Não sei vocês, né? Mas uma pessoa mais organizada, ela faz planos para o outro dia. Qual é o seu primeiro plano? Qual é o seu primeiro objetivo pela manhã? Todos nós temos um foco durante o dia. Eu tenho dias, por exemplo, que o meu foco é assinar um contrato. Meu foco é aprovar tal cliente. Eu tenho muitas outras coisas para fazer, mas aquilo é o maior foco. Eu não posso deixar o dia sem fazer aquilo. Qual é o nosso maior foco? Agora que nós estamos em casa, esses assuntos de trabalho, muitas das vezes, para alguns irmãos, alguns continuam trabalhando, mas também já não é mais foco. E qual é o nosso foco do dia? Será que o nosso foco do dia tem sido ganhar pelo menos uma alma para o Senhor? Pregar o Evangelho pelo menos para uma pessoa, para que o reino do Senhor cresça nessa pessoa? Nós vimos agora que se você pegar a população e botar ela em quarentena, o nível de pessoas contaminadas diminui, não é isso? Se botar todo mundo na rua, um consegue infectar não sei quantas pessoas, e esse consegue infectar não sei quantas, e aí vai se multiplicando. Agora pense isso para o reino do Senhor. Uma pessoa prega o Evangelho para duas, essas duas pregam para 4, essas 4 pregam para 8, cada uma pregando para 2, e vai se multiplicando, e o Evangelho do Senhor vai se multiplicando, vai rendendo. Se nós fizéssemos a nossa parte todos os dias, no mínimo uma alma se renderia para o Senhor. E uma alma por dia, se, vamos dizer, 20 irmãos que nós temos na congregação, cada um ganhasse uma alma por dia, seria cada irmão com 30 almas por dia, por mês, não é isso? Vai dar 600 pessoas num mês para todo mundo, não é isso? Né? Pelo menos meus cálculos é. E aí? Quantas pessoas nós temos novas na congregação? Quantas? Quantas pessoas o pastor trouxe esse mês para a congregação? Quantas? Qual é o nosso objetivo? A maioria de nós trabalhou, quem é autônomo mais ainda, né? Trabalhou e tem um salário. Então, o objetivo dele foi alcançado.
A maioria de nós tramamos objetivos, metas e foram alcançadas. Mas para o reino, qual foi a nossa maior meta? Alguns começaram o ano com a meta de fazer o plano de leitura da Bíblia. E eu tenho certeza que muitos pararam no meio do caminho. Alguns traçaram um ano dizendo, esse ano eu vou me fortificar espiritualmente. E já pararam de orar faz, tempo. Alguns disseram até que iam pregar o Evangelho, trazer almas, e já até esqueceram desse objetivo. Nós temos esquecido o objetivo das nossas vidas, com Deus, de uma maneira sobrenatural. Nós não temos vivido verdadeiramente uma vida nova. Porque uma vida nova de fruto, ela gera frutos. Ela traz almas. Ela acrescenta no reino. E o que nós temos acrescentado no reino? O que nós temos acrescentado no reino do Senhor? Será que é apenas a forma de cultuar? Apenas mais uma congregação em meio a tantas? Será que nós verdadeiramente temos vivido uma vida nova? Uma vida pela fé? Será que a nossa vida hoje é pela fé? Ou a nossa vida continua sendo pela vida normal que nós vivíamos antes? Terceiro ponto. Só beber uma água rapidinho. Terceiro ponto. Não aniquilo a graça de Deus. Paulo está dizendo, está tendo ênfase em mostrar que a salvação não era por obras de lei, né? nem por qualquer outra, mas sim pela graça, pela salvação que há em Cristo Jesus, pela misericórdia dele. Então por isso Paulo vem e diz, não aniquilo a graça. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora vivo, e a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, outro ponto, o terceiro ponto é, você tem verdadeiramente vivido pela graça? E aí eu vou me aprofundar a respeito da graça. Muitos acham que fazerem parte de uma congregação salva eles. Eu continuo na igreja, os irmãos lá saíram, estou salvo. Hoje eu estou dentro de uma igreja, eu estou salvo. Esquecem que a salvação não vem por isso. Não vem por você estar aqui todo domingo. Isso não mostra que você é salvo. Não mostra. Um salvo, ele ama congregar, sim. Mas isso não é uma evidência, porque há pessoas que não são salvas que também vêm para serem hipócritas. Então o fato de você estar aqui não mostra que você é salvo. O que mostra que você é salvo é o amor que você tem por Ele, por quem salvou a sua vida. Se você não é grato, então verdadeiramente você não é salvo, porque você ainda não compreendeu a graça. Porque a graça não foi de graça. Graça significa um favor que eu e você não merecia e não merece. E por mais que nós venhamos tentar, nos esforçar, fazer de tudo, vamos continuar sem merecer. Por mais que eu ore, que eu jejue, que eu lute com a minha carne, eu nunca vou merecer a salvação. Mas de contrapartida, o fato de eu nunca merecer a graça não significa que a partir daí eu não vou fazer mais nada. As minhas atitudes, a minha vida, o meu cotidiano mostram verdadeiramente se eu amo ao Senhor acima de todas as coisas ou não. Se eu amo o Senhor independente de eu ser um salvo ou não. Isso, porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo morreu por amor à humanidade. E o fato de eu compreender isso me faz o amar também.
Eu não tenho como ter uma certeza, como ser isso algo absoluto, dizendo, sim, eu sou salvo, sim, acabou. Porque a cada dia eu descubro um pecado em mim. A cada dia eu descubro algo errado que me faz menos merecedor ainda. Mas esse fato me mostra que eu compreendo um pouco da graça. Que eu olho e entendo que por mais que todos os dias eu vou descobrir que algo está errado. Mas eu agradeço a Deus porque é Ele quem me mostra. E isso me faz mudar e ser um homem melhor. Me faz ser uma pessoa melhor. Entendem, irmãos? O que deve acontecer conosco? O que deve acontecer comigo é isso. Eu não posso ser alguém orgulhoso a ponto de achar que eu não peco. Ou a ponto de achar que porque eu peco, então eu vou continuar nessa prática. Fazendo isso, eu aniquilo a graça do Senhor. Eu apago o Espírito que há em mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Abre comigo aí sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amém? Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai continuar achando que a pessoa pode viver a vida praticando pecado e mesmo assim serão salvos? Vão continuar achando isso? Aqueles que acreditam que não precisam mudar a vida, transformar a vida, acham que podem continuar da mesma maneira? E muito mais além. Aqueles que erram, reconhecem, e é isso que o Senhor está dizendo. Estão se guardando irrepreensíveis. Porque o dia que o Senhor voltar, Ele vai perguntar, olha, aquilo eu te mostrei que estava errado, você mudou? Aquilo eu mostrei a você que não estava certo, como você reagiu? Você foi um orgulhoso ou você mudou a sua vida? Ou você buscou em mim forças para ser transformado? Lembre-se que o texto começa, não extingueis o Espírito, ou seja, todos nós temos o poder de apagar o Espírito em nós, com as nossas práticas. Porque se nós continuarmos sendo repreensíveis, o Espírito vai só apagando. Se nós não nos guardarmos incontamináveis, o Espírito vai apagando. Se a nossa vontade continuar prevalecendo, o Espírito vai apagando. A ponto de nós não observarmos, não percebermos, mas o Espírito já se apartou de nós. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que você seja um religioso. Não permita, isso é um alerta para a igreja. Estamos próximos do fim. Não permita que o Senhor volte e você seja um religioso. Quando Ele perguntar o que tens a me oferecer, você dizer, Senhor, eu tenho esse culto aqui, essa ceia aqui, isso aqui, aquilo lá, essa pregação aqui. Mas cadê os seus frutos? Cadê o fruto do Espírito na sua vida? Quais são os seus frutos? Como é que está a sua vida? As suas vestes continuam manchadas, mesmo depois de eu te dar umas vestes novas. Você não tem guardado a pureza. Por isso o Senhor diz que devemos ter um coração como de uma criança, um coração puro,
O Senhor não ia nos alertar de algo tão grave, de termos um coração transformado como de uma criança, se isso não fosse necessário. Irmãos, não importa os anos que eu tenho de crente, isso não importa, os anos que eu tenho de vida. Para a salvação não, me importa para a vida que eu vou viver, me dá experiências. Agora, em relação à salvação, isso não importa, porque a salvação vem só por Cristo e não pelos anos que você tem. Haviam muitos outros fariseus, mestres, rabis, naquela época, que eram muito mais velhos que o Senhor, mas a salvação veio por Ele. Veio por Ele. Não importa os anos que você tem numa religião, não importa os anos que você tem de vida, se você é novo, se você é mais velho, importa a sua vida com Ele. É isso que importa. A sua vida com Cristo, o quanto ela tem sido transformada, regenerada por Ele. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23 nos diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim da vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação vem por Ele, por Cristo, e é um dom gratuito. Gratuito. Não precisa, não há um sacrifício que você possa fazer. Até porque a palavra nos instrui que os mandamentos do Senhor, para alguém que foi salvo por Ele, não são penosos. Não são sacrifícios, porque nós fazemos por amor. Nós matamos a nossa carne, porque nós fazemos tudo por Ele por amor. Nós sacrificamos a nossa carne, porque o que fazemos por Ele é por amor, por reconhecimento, por agradecimento ao Senhor. A nossa vida aqui na terra, irmãos, para concluir, ela é passageira. Nós temos poucos anos de vida, no máximo 100, 110 anos. E para muitos pode ser até muito tempo. Mas eu tenho certeza para que os que têm mais idade sabem que a vida ela é passageira. Sabem que ela passa mais rápido, não é isso? Eu fico me imaginando, eu vou fazer 30 anos. E eu lembro que quando eu era criancinha, eu achava que um cara de 30 anos era velho. Entende? Eu achava que o cara que tinha 30 anos, ele era um velho. E hoje eu vou fazer 30 anos. E às vezes você tem seus 60, 60 e pouco, e ainda não se sente um velho. Porque você imagina velho o quê? Aquele cara com 80, 100 anos, que está todo, né? Às vezes não está nem andando. Então você não se sente velho. Você consegue lembrar da sua infância. Você sente que o tempo passou tão rápido que você nem percebeu. Estou errado? Estou errado? Você sente que você começa a lembrar, às vezes eu estou em casa, minha sogra começa a lembrar de coisas quando ela era bem mais nova, e aquele brilho no olhar, assim, você lembra, a pessoa sente que o tempo passou e ela não percebeu. Não é isso que acontece conosco, a nossa vida é passageira. Eu lembro que quando eu era criança, eu desejava ser um adulto, porque eu não imaginava que o adulto tinha tanta conta para pagar. Se eu imaginasse isso, eu ia continuar sendo criança. Irmãos, eu não precisava trabalhar. O maior trabalho que eu tinha era fazer um trabalho de escola. E aí, quando lançaram o Google, eu ficava pegando lá do Google e copiando e colando, mudando apenas algumas palavras. Eu não tinha trabalho, eu não tinha... Então eu desejava, a gente fica desejando tantas coisas. Viver e fazer isso e fazer aquilo, e quando aquilo passar, você vai viver, vai saber que foi só uma lembrança. Às vezes eu penso, quando eu era criança, eu via meu tio, eu tinha um tio que tinha uma condição melhor, a gente só andava em carro que quebrava na rua. Meu pai só tinha carro que quebrava na rua, meu tio só tinha carro que quebrava na rua.
Toda vez que a gente saía, ficava a pé ou por causa de gasolina ou alguma coisa quebrar. Toda vez, irmãos, eu não tenho uma experiência de sair e voltar sem quebrar. E meu tio tinha um carro mais novo, na época era um Gol, 2005 eu acho. Eu falava, caramba, que carraço, meu tio tem um carro zero. E esses dias em casa eu estava pensando, falando, caramba, eu sonhava em ter um carro novo assim. E hoje eu tenho um carro mais novo. O que isso mudou na minha vida? Quando a gente tem sonhos aqui na terra, a gente observa que quando a gente realiza esse sonho, a gente se sente frustrado. Quando a gente tem um objetivo e a gente realiza, na hora a gente pode até se sentir realizado. Poxa, eu consegui comprar um carro bom. Hoje eu tenho um carro que é do ano de 2017. Bem mais novo que o do meu tio na época. E talvez os meus sobrinhos olhem e falem assim, ah, meu tio tem um carro novo, porque meu filho quando entra no carro fala, o carro novo do papai. Mas eu me sinto frustrado. É como se eu não tivesse mais um objetivo, entendem? Em relação a carro, por exemplo. Aí eu falei aqui que eu tenho vontade de ter uma caminhonete, mas deixou de ser um sonho na minha vida. Porque eu comecei a observar que as nossas vontades aqui na terra, quando nós realizamos, aquilo nos dá uma frustração tão grande, porque parece que nós perdemos o foco. Agora, quando o nosso foco é na eternidade, irmãos, não tem mais não tem graça mais esse mundo. Aí a gente pensa, é tão passageiro, vai passar logo. E aí quando eu chegar na eternidade, a palavra diz que tudo isso, a minha vontade, ela vai passar. Não vai mais ter dor, tristeza, só vai ter alegria. Porque, irmãos, bate uma tristeza tão grande, depois de um tempo que você olha assim e fala assim, poxa, eu realizei aquele sonho tanto tempo atrás e, sei lá, se eu for ter outro sonho eu vou realizar, e aí? Por isso que as pessoas dizem que o rico, ele quer sempre ficar mais rico. Ele nunca está contente, não há contentamento quando você tem desejo nas coisas aqui do mundo. Não há, irmãos. Quando o seu desejo é nas coisas do mundo, você nunca estará contente. Nunca. Você sempre vai querer algo mais, porque aquilo não te completa. A única coisa que nos completa é a eternidade, porque nós nascemos para ser eternos. A morte foi a consequência do nosso pecado. Irmãos, tenhamos olhos na eternidade, porque é aquilo que o nosso coração anseia. Por isso que nada nesse mundo mata a nossa vontade, nada nesse mundo sacia a nossa vontade. Nós comemos de manhã, à tarde nós estamos querendo comer de novo. Nós compramos uma roupa e depois a gente quer comprar outra. Aquilo não nos completa. Nunca você vai estar satisfeito tendo as vontades aqui desse mundo. Agora, a eternidade, ela nos completa. O Senhor disse que quando nós provássemos da água que Ele poderia nos dar, nunca mais sentiríamos sede. Nunca mais. E se o nosso desejo ainda está nesse mundo, é porque nós ainda não bebemos essa água. Se o nosso desejo ainda está nas coisas gostosas desse mundo, esse tempo uma pessoa disse para mim assim, eu vou te dar um vinho de presente. Irmãos, pensa em alguém que amava vinho. Sou eu. Amava. Não via pecado algum em beber um vinhozinho. Mas um dia o Senhor mudou a minha vida e falou, filho, a sua vontade ainda vai continuar sendo as vontades desse mundo. Os desejos, minha esposa é testemunha disso, não me deixa mentir. E as suas vontades, os seus desejos ainda vão continuar. E eu perdi o desejo, irmãos, eu não tenho uma vontade de beber. Eu falei, eu prefiro que você não me dê. Não tenho mais um desejo de beber aquilo. Porque sabe o que me dava gosto? Era o álcool. Porque quem bebe cerveja não gosta de cerveja sem álcool. Porque o álcool, ele libera endorfina, não lembro agora, endorfina? Não lembro, que te dá uma alegria. Serotonina? Não lembro agora, não vou dar com certeza, mas é a mesma coisa das drogas, como eu citei aqui. Libera um desejo no seu coração, uma alegria
algo que você não percebe, mas mas quando nós estamos em Cristo, nós vivemos com isso. Quando nós provamos da água do Senhor, nada nesse mundo consegue saciar nossa vontade, o nosso desejo. A única coisa que consegue saciar a nossa vontade é a palavra do Senhor, é a oração, é o próprio Cristo, é louvar ao Senhor, é congregar, é estar cultuando com os irmãos. Meus irmãos, qual é o desejo do meu coração? Estar sempre cultuando com vocês, é o louvar ao Senhor, cultuar, congregar, é um desejo tão grande. Essas coisas matam as nossas vontades. Mas o Senhor nos dá algo que não precisa ser algo momentâneo. Não precisa. É algo que nos dá uma alegria que vive nos nossos corações. E por isso nós não sentiremos mais fome. E o pão que é o Senhor Jesus Cristo, não, obrigado. O pão que é o Senhor Jesus Cristo, que nos alimenta, nós não sentimos mais fome. Então que o nosso desejo seja estar com Cristo. Que verdadeiramente possamos dizer: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho, vivo-a na carne pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.